Eu vou ser logo direto, a conspiração é a seguinte: o 11 de setembro foi planejado e executado dentro do governo dos Estados Unidos. Primeiro, uma coisa que eu acho muito importante separar bem aqui é o que é conspiração e o que é fato. E isso, ao longo do vídeo, eu vou deixar muito bem claro para vocês. Uma semana antes do 11 de setembro, o presidente Bush, o filho, recebeu relatórios da CIA com títulos bem evidentes e claros de que estavam planejando um ataque terrorista aos Estados Unidos. Estava tudo no relatório, tudo bem explicadinho, inclusive o título era bem evidente. E o Bush simplesmente ignorou esse fato. Os caras que trabalhavam na inteligência dos Estados Unidos descobriram um plano que o governo já sabia. Só que quem descobriu esse plano não sabia que o governo já sabia. E aí você já começa a achar a coisa meio maluca e a tentar saber o porquê que o governo queria que isso acontecesse. Mas o governo, na época, queria uma motivação para o povo aceitar tudo que iria acontecer depois dos ataques de 11 de setembro. Naquele dia histórico, feriram o coração dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o povo americano foi atacado em seu território. E essas coisas que eu vou falar agora não são hipóteses ou maluquices, são fatos, ok? Isso que aconteceu no 11 de setembro foi o suficiente para vigiar o povo americano mais de perto, para entrar em guerra, gastar com armas, gastar com construção, matar pessoas inocentes, ir atrás de petróleo. E resumindo, o motivo disso tudo foi dinheiro. Para vocês terem uma noção, só de armamento na guerra do Iraque, sem contar com a do Afeganistão, os Estados Unidos gastaram cerca de 400 bilhões de dólares. Adiantando um pouco o assunto, o Iraque foi completamente destruído e quem reconstruiu o Iraque, entre aspas, foram empreiteiras americanas que financiaram a campanha do Bush filho. E depois que dominaram o Iraque, entre aspas, quem foi que assumiu o controle do petróleo do país? Empresas americanas. E o foda é que antes disso tudo acontecer, o presidente Bush, o filho, ele tinha sido eleito de maneira obscura, né? Deram vitória para o seu oponente e do nada, de repente, foi o Bush que ganhou. E isso foi muito contestado na época. A galera ficou de fato contra o Bush. E o 11 de setembro aconteceu quando ele estava indo muito mal nas pesquisas, ele não tinha o apoio do povo. E esse sentimento, pessoas curiosas, de vingança, de vingar esse ataque terrorista, de ir atrás, de fazer guerra, de vingar a morte de cada americano que morreu no 11 de setembro, esse sentimento fez o povo olhar para o seu líder e tentar confiar nele. Além do ataque de 11 de setembro, a mídia, junto com o governo, fez outros ataques depois disso. Começou a botar medo na população. E quando as pessoas estão com medo, elas empregam a confiança a quem? Ao líder do país. E aí, curiosos, com a aprovação do povo, com o povo aqui ó, nas mãos, todo mundo com medo de acontecer alguma coisa, o governo tinha a aprovação deles de tudo que eles queriam fazer e de quebra o povo aumentou a popularidade e confiança no presidente Bush, que estava lá engajado contra o terrorismo para vingar a morte dos americanos. Só que, enquanto isso, a indústria armamentista, a construção civil, a galera do petróleo, que financiaram a eleição do Bush filho, ganhavam bilhões e bilhões de dólares com tudo isso que estava acontecendo. E isso que eu estou dizendo não é teoria da conspiração, é fato, aconteceu. E aí você vai ver que tudo gira e girou em torno de uma coisinha chamada dinheiro. Antes do ataque de 11 de setembro, a Al-Qaeda, ela destruiu 2 embaixadas americanas e um navio, o USS Cole, que ficou só um pouco danificado. O Osama, ele já estava lá, a galera já conhecia ele, inclusive ele já era o número 1, o mais procurado do FBI. E ele era um saudita, muito rico, membro da família Bin Laden
muito bem educado, porém maluco. E já que eu falei na família Bin Laden, eu tenho que contar aqui que eles tinham negócios diretamente com o Bush pai e com o Bush também, dentro e fora dos Estados Unidos, onde o Bush pai, era um dos cabeças desse grupo. E olha só que coincidência, exatamente no dia dos atentados, adivinha qual era o grupo que estava reunido para discutir novas medidas de negócios, novos rumos para os negócios? O grupo da família Bin Laden, família Bush e outros bilionários aí do mundo. E mais uma vez, pessoas curiosas, isso não é conspiração, isso é fato, é comprovado, eles estavam reunidos nesse dia. Uma coisa errada nisso tudo foi quando o 7º prédio do complexo World Trade Center caiu. Era um prédio de 47 andares de aço, bastante largo, que desabou, entre aspas, praticamente por nada, porque teve só 2 incêndios, 2 focos de incêndios no prédio, e alguns estilhaços de uma das quedas da torre caíram nesse prédio também. E esse prédio desabou no final da tarde, e quando a galera começou a olhar bem o que aconteceu, começou todas essas teorias que vocês conhecem. Mostraram um vídeo do prédio 7 desabando para vários especialistas e todos falaram que foi uma demolição controlada. Tanto é que vários engenheiros e arquitetos criaram uma instituição em prol da verdade sobre o 11 de setembro. Então essa galera trabalha com a hipótese de que pelo menos a queda da Torre 7 teria sido uma demolição controlada. Mas aí, como ninguém do governo, da CIA, ou sei lá, como a imprensa não fala que realmente tem alguma coisa ali, fica como sendo teoria da conspiração. E aí, quando vira essa coisa estranha da Torre 7, resolveram olhar um pouquinho mais para cima e saber o que realmente aconteceu com a Torre 1 e 2 do World Trade Center. Para você demolir um prédio certinho, para ele não ir nem para o lado e nem para o outro, para ele cair para baixo, você pega as vigas centrais, as verticais, tira o concreto, claro, e aí você aplica explosivos a 45 graus. E o que vocês estão olhando aí são algumas fotos dos destroços com vigas com cortes a 45 graus. Ok, voltando ao prédio 7. Além dos prédios do complexo World Trade Center, cerca de 11 prédios também sofreram abalos naquela região. Tiveram alguns machucados, mas nenhum caiu. E justamente os mais fortes, que eram o complexo World Trade Center, que era bem visado, já tinha sofrido ataque terrorista, justamente essa galera caiu. Sendo que antes disso, no mundo inteiro, nenhum prédio de aço foi derrubado por causa de fogo. Para vocês terem uma noção, no mundo inteiro, a Torre 7 foi a 3ª torre a cair por causa de incêndio. A primeira e a segunda foram as Torres Gêmeas. E por incrível que pareça, alguns meses antes do atentado, o Larry, que é o dono do complexo World Trade Center, ele foi atrás de uma seguradora para colocar o complexo no seguro. Sendo que alguns meses antes disso, dele ir atrás da seguradora, ele tinha recebido uma solicitação da prefeitura para o complexo World Trade Center se adequar às novas normas de segurança contra incêndios e etc. da cidade. E aí a galera que é fera em cálculos viu que se o Larry adequasse todo o complexo World Trade Center às novas normas de segurança contra incêndio e tal, ele ia gastar mais do que ele gastou fazendo todo o complexo. Então ia ser um prejuízo enorme para o Larry. Mas ok, ele foi lá na empresa de seguros, colocou seguro total no complexo, principalmente contra atentados. E se caso, vai lá que todos os prédios sejam vítimas de um atentado e todos os prédios caíssem, ele receberia nada mais, nada menos do que 7 bilhões de dólares. Só que para ele receber o dinheiro do seguro, os 7 bilhões, todos os prédios tinham que ser afetados drasticamente, ou seja, cair, ser inválidos, E aí a gente lembra do 7º prédio caindo ao entardecer
do 11 de setembro. E claro, Larry recebeu 7 bilhões de dólares por tudo que aconteceu e ele queria mais, ele queria 14 bilhões, porque ele alegou que não só foi um atentado, foram dois aviões. E falando nesse cara, a teoria da conspiração diz que vários parentes dele trabalhavam no World Trade Center, no complexo, e todos não foram trabalhar exatamente no dia dos atentados. E como eu falei, isso já é da teoria da conspiração. Agora vamos falar dos aviões, pessoas curiosas. Mas antes de tudo, eu acho importante falar aqui para vocês que Washington tem o espaço aéreo mais vigiado do mundo. Ok, agora vamos para o dia 11 de setembro. Nesse dia, a maioria dos aviões da Força Aérea Americana estava na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, fazendo uma simulação de sequestro de aviões, de infiltração de outros aviões de outros países. Estava fazendo um treinamento na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, ou seja, bem longe. E como estava tendo esse evento de simulação de sequestro de aviões e tal, os controladores aéreos confundiram esses aviões que estavam em rotas diferentes e acabaram lascando a porra toda. E sabe quem é que controlava a agência que fazia serviços especiais do espaço aéreo americano? O vice-presidente do Bush filho. E adivinha, curiosos, esse vice-presidente já foi secretário do Bush pai, ou seja, fazia parte da turma. Foram dezenas de pilotos profissionais e veteranos que afirmam e dão a cara a tapa de que um cara com treinamento em avião de teco-teco e flight simulator não consegue acertar daquela maneira os prédios. E curiosos, foram 3 tiros certeiros, na Torre 1, na Torre 2 e o outro no Pentágono. Agora, o terrorista que jogou o avião, entre aspas, no Pentágono, fazendo aquela manobra, especialistas confirmam que nenhum avião grande caiu ou foi jogado no Pentágono. Isso é fato, não é conspiração, isso é fato, isso está estampado, tá aí, tá na cara para todo mundo ver. É só olhar imagens de acidentes com aviões grandes e a imagem do Pentágono. Não existe avião grande aí, não tem asa, não tem parte de trás que é grande, que sempre fica, não tem turbina, não tem aquela explosão das asas que deveria ser gigantesca, já que os tanques estavam cheios. Não está estampado na cara, pessoas curiosas, que tem alguma coisa errada ali, que isso não foi um avião? Pois é, eles insistem em dizer que foi um avião. Ok, o FBI, ele apreendeu todas as imagens de câmeras que estavam por ali por perto, menos essa daí do posto que estava lá no cantinho, que deu para olhar que não foi um avião grande. E agora nós vamos falar do avião que estava indo para a Casa Branca, que caiu na Pensilvânia. Nesse caso também, várias coisas estão erradas e estão bem na cara. Começando que eles falam que os passageiros do avião receberam ligações de que o avião estaria indo para a Casa Branca. E aí, do nada, os passageiros do avião começaram a ligar para os seus parentes, falando que o avião estava sendo sequestrado, que estavam com medo e tal. Do nada, a uma altura desgraçada, começaram a ligar para os seus parentes. Vários especialistas afirmam que na altura do que o avião estava, não dava para pegar celular. Ok, aí o governo falou que primeiro abateram o avião. Depois não demorou muito, eles voltaram atrás e falaram que os passageiros, de maneira heróica, retomaram o controle do avião e fizeram o avião cair para não poder atingir a Casa Branca. Só que no mundo não tem apenas os especialistas do governo. Tem outras pessoas também que são especialistas na área. E eles afirmam que, do jeito que estava, os destroços no chão, de maneira muito estranha, esse avião foi abatido no ar e aquilo que estava no chão, ninguém sabe como que foi que aconteceu, que fizeram aquilo dali, porque não tem resto de avião, não tem nada, só tem um buraco. Mas sabe por que o governo voltou atrás e disse que heroicamente os passageiros retomaram o controle do avião, fazendo o avião cair para não atingir a Casa Branca? O governo transformou isso em uma história legal
para poder vender para os americanos, né? Algo heróico, para a galera acreditar mais ainda, para ter mais forças para o governo, e para não pagar o pato pela morte de 44 pessoas. E a pergunta que fica é a seguinte: esse avião que caiu no Pentágono, e a gente sabe que não, e esse outro que foi destruído, mas aí não tem nenhuma evidência, não tem corpo, não tem nada. Onde é que eles estão? Onde é que eles foram parar? Cadê as pessoas que estavam neles? E tem outra coisa também que eu acho interessante falar para vocês. Assim que os ataques aconteceram, todo o espaço aéreo americano foi fechado. Qualquer avião que estava vindo de outro país teve que desviar de rota, ir para outro país e tal. Para vocês terem uma noção, pessoas famosas, conhecidas, que queriam viajar com seus jatinhos para fazer um show em tal canto ou em outro lugar e tal, eles não foram permitidos também. Até o pai do Bush, do presidente, não foi permitido. Porém, o FBI agiu rapidamente para tirar toda a família Bin Laden dos Estados Unidos, e os únicos aviões que levantaram voos, aviões comerciais e jatinhos, que levantaram voo e foram para fora do país, foram os aviões levando membros da família Bin Laden. E aí vocês me perguntam, cadê o Osama Bin Laden nessa história toda? Pois é, invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, pegaram o controle do petróleo disso tudo e meio que deixaram o Osama só para a imprensa ficar dando medo para a galera. O Osama tá aí, ele vai atacar e tal. Depois de vários anos, acharam o Osama Bin Laden na gestão aí do Obama. Conseguiram finalmente matar o Osama Bin Laden. Só que, novamente, de uma maneira obscura, mostraram uma foto, não tem corpo, jogaram ele no mar, não teve nada praticamente. Eles falaram que fizeram isso porque se levassem o corpo para os Estados Unidos, ia gerar mais ódio, e aí acabaram optando por jogar o corpo dele no mar. E ponto, a história ficou por isso mesmo. Antes de acabar esse vídeo, eu quero deixar muito bem claro que eu apresentei aqui para vocês coisas em torno do 11 de setembro, apresenta em documentários, livros, documentos, vídeos, blogs, sites,